Minha adolescência com meu pai foi muito difícil. Aí eu vi que todas as minhas decisões da minha adolescência para frente era o oposto do meu pai. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu fiz 13 anos, meu pai me deu uma assinatura da revista Playboy. Eu lembro uma vez que ele chegou, eu tinha 14 anos, estava meu primo em casa, né? E aí ele falou, é agora, hein? É hoje, essa noite, você vai virar homem, não sei o quê. E eu entrei em desespero. E a vida dá muitas voltas. Hoje meu pai tem alegria, orgulho, aquele... né? Ele tinha vergonha de mim quando eu era adolescente. Hoje ele tem orgulho. Eu vejo que hoje, se eu pudesse resumir tudo em uma coisa, que, Nelson, isso tudo deságua aonde? Pra mim, na paternidade. Todo esse desajuste social que nós temos, seja desde lá na delinquência juvenil, na prática de roubo, se você pegar o índice de violência, vamos estar de violência, você vai ver que por trás de todo marginal, ali uma pessoa marginalizada, tem um pai ausente. Maravilha, começando hoje mais um Patercast. Esse episódio vai ser uma entrevista com Nelson Júnior. Ele é empresário, escritor, mais de 100 mil livros vendidos. Ele é palestrante, é também capelão e pastor. Então, o Nelson Júnior, ele é o fundador do movimento Escolhi Esperar, com mais de 1 milhão de integrantes. Hoje, na verdade... Somos mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. 6 milhões? 6 milhões. Mas começou lá no Orkut e tá vindo. E aí foi nessa crescente. Começou o Escolha Esperar, começamos em 2010. 2010. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não é tão longe, mas também olha quanta coisa já aconteceu. E também teve toda essa conexão, toda a divulgação sem WhatsApp. Sem WhatsApp. Quando a gente chegou nas redes sociais, eu costumo dizer assim que as redes sociais era mato, né? Era mato. Quando a gente chegou, né? E ali a gente aprendeu um pouco dos algoritmos, tinha um Orkut e estava chegando o Twitter no Brasil, que era um microblogging, que estava assim, tinha acabado de crescer nos Estados Unidos, estava chegando no Brasil, só dava para escrever 144 caracteres, né? Era limitado, você não podia escrever textão, não existia textão, não existia lives, né? Então, quando nós chegamos ali... Mas isso tudo desenvolveu muito na pandemia, né? Até que assim, depois, eu acho que ali em 2013, 2014, nós tivemos as redes sociais, aí o Facebook se consolidou, veio o Instagram com muita força, o brasileiro consome muita rede social, né? Muita internet. Então ali, 2013, 2014, a gente começou a ver, por exemplo, até pelas manifestações que tiveram no Brasil, um pouco já puxado ali pelas redes sociais, teve uma mudança de consumo, porque ainda tínhamos jornais impressos, revistas impressas nessa época, e ali em coisa de 2 anos, 3 anos, isso já começou a sair de circulação, todos os canais de notícia tiveram que operar no virtual, né? Isso tudo numa janela muito curta de tempo, né? Porque 2010 foi logo ali. Ali atrás. 2010 é logo ali. Nelson, eu assisti várias entrevistas suas, vários programas, e eu vejo que tem uma falha nas entrevistas, e geralmente isso acontece muito, que as pessoas perguntam a partir de uma realização para frente e até dos aspectos sociológicos que eu acho super interessante. Mas eu queria conversar para trás. Quem é o Nelson antes? Onde nasceu? Onde foi criado, a composição familiar? Perfeito. Eu costumo brincar que eu sou um protótipo de Nelson ainda, porque eu sou um Nelson versão júnior. Né? Estou em melhoria constante, porque sou a terceira geração de Nelson. Meu avô chamava Nelson, né? E depois o meu pai, Nelson, e eu sou o terceiro Nelson. Tá. Né? E eu, quando tive minhas filhas, antes de nascerem, quando eu imaginava que ia ter um menino, e ele ia ser o Nelson IV. Mas, para desespero da minha esposa, ela não gostava da ideia. E ela orou muito, pediu muito a Deus que nascesse meninas. Então, fui premiado com 2 meninas, que a minha mulher é uma mulher de fé. De oração. Né? De oração. Então, nasceram meninas. Né? Ela não quis arriscar o terceiro, que podia vir o Nelson IV. Então, sou da cidade do Rio de Janeiro, carioca da Gema, nascido e criado na Vila da Penha. Subúrbio do Rio de Janeiro. E ali, uma família normal, suburbana do Rio de Janeiro. Tive o privilégio de ter meus avós, tanto paternos quanto maternos, de conviver com eles. Sério? Com os dois, né? Isso é um diferencial. Nossa, um diferencial. Eles ainda moravam próximos, eles eram vizinhos, então eu consegui ir da casa dos meus avós para casa dos meus outros avós. Os 2 vivos, consegui passar... Meus 4 avós, né, meus 2 avós paternos e minhas 2 avós maternas tiveram meu casamento com a Ângela. Nossa, que né? incrível. Então eu tive esse privilégio dos meus avós estarem no meu casamento. Que incrível. Né? Foi muito incrível, muito especial, tenho boas memórias deles. Algum vivo, não?
Não, depois eles foram, logo após meu casamento, minha avó materna, minha avó Ruth, foi a primeira a partir, depois o meu avô Nelson, que é o pai do meu pai, e depois meu avô paterno, e minha avózinha foi agora, recente, né? Tem 1 ano e meio. Eu nasci no mesmo dia que ela. Ah, que legal. Uma das minhas grandes alegrias era fazer aniversário no mesmo dia da minha avó. O Nelson, e você é descendente do quê? Sabe? Você tem isso mapeado? Portugueses. Português. Portugueses, da parte do meu... Rio de Janeiro tem muito português. Muito português, né? Inclusive, existem hábitos cariocas que se perpetuaram por conta da cultura da coroa portuguesa. Sim. Né? Então, eu tenho... Os meus sobrenomes, meu sobrenome é bem grande. Então, Nelson, Pinto é uma família portuguesa, Ferreira é outra família portuguesa, e também sou da família Neto também, que é uma família portuguesa. Neto é um sobrenome? Neto é um sobrenome. Porque eu vi lá, Nelson Neto Júnior, eu falei assim, Neto com Júnior da bisneto, não dá não? Então, todo mundo... Essa é uma coisa curiosa que ao longo da minha vida, sempre quando o pessoal perguntava o meu nome, sempre falava, ou é Neto ou é Júnior, né? Porque as pessoas entendiam que o Neto era por causa do meu avô. E no teu caso, os dois, né? No meu caso, os dois, mas não, o meu avô, Neto com 2 T's, né? Ah, com 2 T's. No meu registro ali, do meu pai para cá, que não quiseram registrar, meu avô era Neto com 2 T's, e aí o meu pai, na época, o cartório, antigamente o cartório era... Errava muito. E não aceitaram com 2 T's. Falaram, não, é neto de neto de... Mas troco de quê, né? O cartório tem que se meter. E aí minha avó era neto, minhas tias eram netas, as irmãs dele, né? Então nasci, depois minha mãe pegou também o sobrenome Neto pro nome dela de casada, e minhas irmãs são neto, a minha esposa Ângela herdou o neto, né? Sabe que dá para alterar isso? Dá para alterar? Dá. Eu sempre tive vontade, mas eu fiquei pensando, eu preciso trocar toda a documentação, e passaporte, isso sim. e CPF, né? Porque eu tinha essa vontade, até porque também pensei na possibilidade de tirar minha cidadania portuguesa. Então, de um lado era português, né, do meu avô e da minha avó materno, e do meu avô e minha avó paterna, português. E da parte da minha mãe, meus avós, minha avó era descendente de índio, e meu avô do interior de Minas Gerais, né, o pai da minha mãe. Então, essa é mais ou menos aí... É antigo, né? Antigo. Meu avô completaria, acho que 100 anos ano passado. Eu digo, família antiga, assim. Bem antiga, bem tradicional. Minas, das Minas Gerais mesmo, assim, daquela... Do Rio, como é que você foi parar em Vitória? Ah, é verdade. Com meu pai, eu estava na adolescência, meu pai recebeu ali um convite e foi transferido para trabalhar, né? Ele recebeu uma transferência, uma promoção, uma transferência. Mas para a promoção ele teria que se mudar geograficamente, né? Foi uma mudança radical, fomos para um estado que nós não conhecíamos, meus pais não conheciam, nós não tínhamos ninguém lá, nem amigos, nem familiar, nada, não tinha um traço, mudamos para Vila Velha, Espírito Santo. Né? Até o nome, né? Não era nem para capital, nós mudamos para Vila Velha, que é a cidade. Né? Aí, pessoal, a gente não fazia ideia para onde a gente estava indo, né? Meus pais não faziam ideia. Então, teu pai fazia o quê? Meu pai, naquele momento, ele era propagandista de remédios, trabalhava na multinacional, naquela época chamava Sirli, que tinha um remédio, por exemplo, que foi muito conhecido no Brasil, chamado Citotec, que era um abortivo e teve... Citotec, eu lembro. Citotec, né? Que era do mundo. Pois é. Ele tinha várias... Nunca usei, graças a Deus. Citotec, né? Então ele era uma Sirli, era uma grande empresa na época, e aí meu pai recebeu essa promoção, mas tinha que mudar. E ali também foi bacana porque mudou não só a vida dos meus pais, mas também teve um impacto muito forte que mudou a história da minha vida, a mudança geográfica. Isso que eu ia te perguntar, eu era um adolescente, eu tinha 10 anos de idade. Né? Cara, mudança brutal, né? Muda de escola, muda de amigo, a família fica longe. Como é que foi a mudança para você? Porque, só te explicando, eu vejo muito testemunho de filhos de embaixador, filho de missionário. E eu até estou fazendo estudo sobre fundamento da identidade e a localização geográfica, territorial compreende a identidade da gente. Então, pessoas que mudam muito têm essa queixa. Você não mudou muito, foi uma mudança. Não, foi uma vez só, foi essa mudança para lá. Eu me lembro que tenho uma memória emocional forte, né? Porque a família da minha mãe é muito unida, então minha mãe tinha muitos irmãos, eu tinha muitos primos.
e tudo ali meio que na mesma faixa etária, então a gente era muito conectado. Muito legal. Era muito legal e eu tinha bons momentos com os meus primos, então tudo era, a gente morava nos mesmos bairros, fomos criados no mesmo bairro, meus avós tudo no mesmo bairro, tanto os avós paternos quanto maternos, era tudo acontecia no mesmo bairro, né? Então isso dava essa situação. E quando nós mudamos, não tinha nada, né? E meu pai trabalhava muito. Eu só tinha uma irmã de 5 anos, então eu senti bastante, tive muita dificuldade, me recordo muito bem. Eu lembro que fui para a escola, primeiro dia de aula, eles iam do meu sotaque, porque no Espírito Santo não há sotaque. E o teu sotaque ficou meio mesclado, né? Porque como eu fui para o Espírito Santo muito novo, 10 anos, lá no Espírito Santo o capixaba ele não tem sotaque. Né? É diferente, né? O carioca, o capixaba, você vai para Minas tem sotaque, você vem aqui para São Paulo tem sotaque, você vai para Porto Alegre tem o sul do Brasil você tem um sotaque, nordeste do Brasil você tem sotaque, forte. né? Você vai para o norte do Brasil tem sotaque, mas quando você vai no Espírito Santo não tem sotaque. Que coisa, né? Então mas eu cheguei lá igual um rádio chiando, né? Então as pessoas riam do meu X, ria da minha falava porta, né? Então assim, eu virei chacota na escola e eu era muito tímido. Era alto, não? Já era alto, era magrelo, né? O pessoal me chamava de varapau, Olívia Palito, só tinha perna longa. Nem estava naquela fase da adolescência também que você cresce primeiro as pernas, depois que você cresce muito descompensado, né? Então eu cheguei ali no momento que eu estava desenvolvendo, né? Sim. Eu já estava saindo da infância e desenvolvendo para adolescência, então só tinha perna e joelho, magrinho. Sim. Só tinha perna, joelho e cabeça, né? Então tinha gente que me chamava de palito de fósforo, porque era fininho, só tinha a pontinha preta em cima do cabelo. Poste, os apelidos que você também deve estar bem familiarizado, né? E então eu tive muita dificuldade. Bom, sua irmã, o que já é bom, irmão mais novo é bom porque dá pra gente o referencial da nossa maturidade, né? Bacana isso. Por outro lado, dá trabalho. Ela foi para a mesma escola? Vocês tinham um bom relacionamento? Como é que era? Sim, fomos para a mesma escola. E meus pais, eles eram muito também... Meus pais, assim, eles eram muito doidos, né? Porque eles trabalhavam o dia inteiro fora. Naquela época, deixavam os filhos sozinhos em casa, né? Hoje, se deixassem sozinhos, era abandono de incapaz, né? Abandono. Eles iam Conselho trabalhar... tutelar. Conselho tutelar. Então, eu que cuidava da minha irmã. Olha. E aí, logo que minha mãe também mudou, engravidou da minha irmã Priscila, minha caçulinha. E a Priscila, nós temos, então, a diferença de a cada 5 anos, né? Então, eu tinha 10, aí 5, a outra. E aí, nasceu logo a Priscila. Então nós temos essa escadinha de 5 em 5, somos esses 3 Uma escada conservadora, né? E com 12 anos aí eu já estava cuidando das duas, né? Meus pais saíam para trabalhar, então eu cuidava das duas ali, né? A Priscilinha, bebê, responsa, né? Cuidava dela, levava para creche, né? Deixava ela na creche, depois voltava às 5, 6 horas da tarde para buscá-la, então tinha... Você que buscava? Eu buscava, tinha que dar comida, tinha que cuidar, ajudá-las no banho, né? Então a gente teve essa... Isso não é impensável hoje em dia, mas isso hoje no Brasil acontece na periferia. Sim, acontece. Apesar de que hoje, né, acontece, mas hoje as leis não permitem. Não permitem. É abandono de incapaz. Né? O que eu vejo que acontece na periferia mais comunidade vai se abraça, ajustando. Exato. E também são muitos filhos, né, na periferia, então acaba tendo ali às vezes a distância entre o mais velho e o mais novo, né? Exato. Aí dá naquela escadinha ali, um vai cuidando do outro, aí a vizinhança, e também às vezes tem os primos, os tios que moram perto, Sim. fica com uma tia, uma avó. E aí vai tendo aqueles ajustes familiares, né? Exato. Lá no nosso caso não tinha ninguém para cuidar, meu pai só falava pro vizinho, meus filhos estão sozinhos, qualquer coisa, nos avisa. Não tinha nem telefone, não existia celular, não tinha internet, não tinha nada, né? Quem tinha assim, os vizinhos, era um que tinha um telefone, né? Eram orelhões pela rua, né? Então assim, não tinha nem como ter. O pessoal nem sabe o que é orelhão hoje em dia. Se acontecesse alguma coisa em casa, meu pai era vendedor, então ele ficava o dia inteiro praticamente na rua, ele e minha mãe, então também se acontecesse alguma coisa, tinha que esperar eles voltarem. E sua mãe fazia o quê? Minha mãe, então, meu pai, depois que ele foi transferido, ele cansou lá, ficou só 2 anos nessa empresa, e aí ele foi ser autônomo, né? É mesmo? E ele foi Mas gostou de ficar lá em Vila Velha? Gostou de ficar lá. Para o meu desespero naquela época, né? Eu tinha ali nos primeiros anos, o primeiro ano, o segundo, eu acho que eu queria voltar para o Rio de Janeiro por causa dos meus primos, né? Por causa da família, tudo lá, raízes, né? Mas não funcionou. E ele permaneceu por lá. Mas depois também eu amei, né? Daí para frente também. E você era extrovertido, não?
Não muito, não muito. Eu me relacionava bem, né? Mas eu não era extrovertido. Eu não tinha dificuldade para fazer amizades, né? Eu conseguia me adaptar bem, mas eu não era extrovertido. Eu tinha muito complexo de inferioridade, né? A insegurança muito forte, um menino, né? Muito inseguro, muito medroso. Eu lembro que eu chorava à toa também. Uhum. Mano, eu chorava à toa, eu ficava pensando assim. E eu tinha a maior vergonha que eu tinha, porque, como eu chorava à toa e eu já estava na minha adolescência, eu tinha medo de passar vergonha. Então, se acontecesse alguém me chamar atenção publicamente, A morte. era a morte, eu chorava. Então eu tinha vergonha, eu tinha medo de passar vergonha, porque era incontrolável. Porque era o estresse em cima do estresse. porque para mim era incontrolável, né? Tipo assim, o choro não era uma coisa que eu tinha controle quando se a situação. Então se eu era repreendido, se eu era se também os amigos naquela época, né, os bullying, se me zoassem muito e lá no termo bem croca, se eu pegasse pilha, né? Sim, pegou pilha. Eu pegava pilha. Né? Então, aí eu chorava. Cara, vou te falar um negócio que às vezes... você tem quanto de altura? 1,93. 1,93. Eu tenho 1,95. As pessoas acham que é gostoso ser alto. Não. Mas, cara, você tá inseguro, incompleto, né? Fisicamente. E chamando muita atenção. E eu era muito desengonçado, né? Por conta da altura, derrubava tudo. Então passava muita vergonha. E tem o problema que quem não é alto... geralmente tem inveja de quem é alto, achando que nessa idade, né? E então pega para Cristo quem é alto, que tá talvez mais inseguro ainda do que quem não é. Verdade. Então eu passei pela mesma coisa, assim, eu preciso zoar aquele grandão. O grandão vira referência, né? Por favor, me esquece, eu tô tão triste aqui. E se a gente é grande, magro, aí era assim, aquele magrelão, vira referência, né? Piorou. Vira referência. O careca, o magrelo, né? Era essa, a gente vira referência, né? E quase sempre com uma conotação não muito positiva naquele momento. Então, você está na adolescência, que é uma transformação, que é uma novidade para todo ser humano. A adolescência é uma fase de transformações, né? Dependendo do contexto, e aí falando de origens, né? Eu vim também de uma família que a gente tinha, como mais da metade das pessoas no Brasil, famílias disfuncionais, desestruturadas, que é um ponto hoje que a gente vê que isso se manifesta hoje muito fortemente no mercado de trabalho. Demais. Porque isso vem em forma de comportamento, né? Então, aquilo que a gente não recebeu na nossa infância, ela se manifesta a partir da nossa adolescência, né? Mas só que a gente está naquele turbilhão, a gente acha que é coisa de adolescente, e também dependendo de como nós somos, como nós vivemos a nossa adolescência, né? Aquilo vai se perpetuando e se manifesta em comportamentos inadequados da nossa juventude. Então, canaliza para algum lado, aí é onde as pessoas ou canalizam para comida e aí engordam muito, outras canalizam para o álcool, né? E a gente conhece muitas pessoas que acabam tendo uma vida de uma relação com o álcool, né, muito forte, canalizava muito para o cigarro, né? Ou para a imoralidade. É uma época muito frágil, né? Muito frágil, porque aí você sai da adolescência e aí realmente você passa por aquela fase que é a transição da adolescência, a transição da vida da infância para a vida adulta. Sim. Aí você se torna um adulto. Só que, se você já vem com uma infância conturbada e você numa adolescência onde os pais trabalhavam muito, porque ser adolescente hoje é diferente de ser adolescente há 30, 40 anos atrás, porque era mais escasso as coisas. Uhum. Os pais trabalhavam muito mais, né? Os pais não poderiam oferecer. Eu lembro que na minha época, eu não me lembro assim, hoje minhas filhas saem para comer pizza quase todo final de semana. Na minha época, tava pensando nisso. Eu não lembro de jantar fora. Exatamente. Que era tipo assim, acho que assim, dia dos pais, ou dia das mães. Eu acho que era o máximo. Entende? Eu me lembro de uma vez, você lembra que tinha uma rede que chamava Jack in the Box? Sim, sim. Eu me lembro uma vez de lá. Porque os aniversários todos eram tradicionalmente aniversários mesmo, festinha de criança. Fazia o bolo. Era o bolo em casa, né? Que a mãe mesmo que fazia os bolinhos, os docinhos. Pendurava as coisinhas. Isso aí, era o que tinha, né? Não tinha esse negócio de... Hoje nós vemos os nossos filhos, tem o privilégio às vezes de... sai para comemorar num dia, né? E tem uma festa no outro. Então, isso eu não me recordo de ter. Eu lembro de ter festa, mas nesse esquema... Nesse. Eu não me lembro de sair com os meus
meus Também pais, não. da gente sair para comer pizza fora. E Nelson, a sua família, você diria que era classe alta, média, baixa? Não, suburbana do Rio de Janeiro, né? Ali classe média baixa. Média baixa. Né? Naquela época era até mais. Nós tínhamos a classe baixa, aí tinha média baixa. Mas não era favela. Não era. Mas apesar de virmos no subúrbio ali, já ali meio que nossa relação com a classe média baixa e com a classe baixa naquela época do Rio de Janeiro era muito próxima. Fazia parte. Né? Fazia parte. Até porque o Brasil nunca foi economicamente estável. Depois do Plano Real, as coisas meio que se estabilizaram. Exatamente, né? Por conta do 94 para cá. Mas 94 para trás, né? Era cruzado, Cruzeiro, NRV, era um monte de na época do Sarney, tinha Sunab e... O pessoal não sabe o que a gente passou, Não sabe. Tinha os fiscais do Sarney que iam pro supermercado, tinha aquele negócio que você tinha que comprar tudo naquele mês, que quando virasse o mês, a inflação era uma loucura, então você já não comprava pelo mesmo... Era um negócio assim surreal. Maquininha. Então, assim, vindo desse contexto, a gente tinha um contexto ali econômico muito diferente, então a gente tinha as classes sociais até um pouco mais... bem diferente das que são hoje, né? Porque, por exemplo, televisão a cores lá em casa chegou depois, né? Eu já era adolescente. Tá. Né? Então, o poder aquisitivo... Mas quando vocês foram para Vila Velha, melhorou ou continuou igual? Não, foi nesse período ainda do Brasil, 86 ali, né? Tinha época ali que o Brasil estava ainda... Não tinha nem nova Constituição ainda, que era em 88. Nossa, né? Estava saindo os milicos, assim como eles falam. 86 era no regime, né? Tava ali aquela transição. Eu não me recordo, eu morava no Rio de Janeiro em 86, 85, 84, que eu lembro da morte do Tancredo Neves vagamente. Eu lembro da morte do Tancredo. Mas eu vejo porque eu não entendia por que meus pais estavam... Eu não sabia nem o que se tratava, mas eu lembro disso. Eu lembro do anúncio, assim, mas eu não me ligava. Os seus pais tinham alguma militância? Nenhuma. O Rio de Janeiro era muito forte ali naquela época. Como era um tempo dos militares, né? Vinha um regime militar, já estava ali acabando. Sim. E aí os movimentos ali que depois se tornaram a esquerda, né, muito forte, através principalmente da figura do Leonel Brizola, sim, que era uma figura ali que vem desde a Revolução, da Contra-Revolução e tal, né? Teve ele, acho que ele era genro, alguma coisa do João Goulart, que era o presidente na época. Acho que ele era genro do João Goulart. Não era genro? Ele foi um dos que tem ali um contexto dele com o João Goulart, né? Antes de ter ali o regime, né? Então depois ele saiu. Eu sei que assim, ele era do Rio Grande do Sul, mas a influência política dele no Rio de Janeiro foi muito forte. Sim. E aí o subúrbio do Rio de Janeiro foi fortemente impactado pelo advento ali Aí ele foi governador do Rio de Janeiro nessa década de 80. Eu já ouvi falar que as favelas existem por causa do Brizola. Sim, com certeza, porque a polícia não podia entrar nas favelas. Ele foi o primeiro a trazer esse conceito. Então, o Brizola era governador do estado do Rio de Janeiro. Ele tinha uma influência muito forte no Rio de Janeiro. Ele era lendário naquela época. Super comunicador. Sim, ele criou o modelo de escola que na época no Rio de Janeiro se chamava CIEP, era um sigla de alguma coisa, que era, acho que em tempo integral, e colocava nas comunidades, né, na época favelas, que estavam em desenvolvimento. Ele cooperou nessa explosão das favelas no Rio de Janeiro, e que chamava de Brizolão na época. Né? Isso, então, essa parte social tinha um apelo muito forte naquele contexto no Rio de Janeiro. O Brasil estava naquela parte de transicionamento, né? De entrar na República novamente, os militares devolvendo ali o governo para os civis, digamos assim. Então, essa onda social-democrata ali, não sei se esse termo usava na época, era muito forte esse conceito, né? Então, estava todo mundo voltando dos exílios ali, e aí com muita força. E eu vim desse contexto, né? No Rio de Janeiro, ali a gente veio de um contexto suburbano e rodeado de favelas. Isso era a cultura, mas vocês em si não tinham engajamento? Não, nenhum. O brasileiro não tinha, né? Não tinha. Sabe o que eu me lembro, cara? Uma vez que eu fiz, acho que boca de urna pro Jânio. Olha só. Aqui em São Paulo, eu lembro. Lembra da Vassourinha? Vassourinha. Mas eu acho que ele não era para presidente, não. Porque acho que era para prefeito de São Paulo. Prefeito. Eu acho que era para prefeito de São Paulo. Mas no máximo também. Foi no máximo. Porque não tinha esse negócio de ser politizado. Não tinha. É recente. Isso. Rede social esse negócio. Isso é daqui. Ninguém era politizado. Não tinha. O máximo que as pessoas tinham como referência na época que a Globo era muito forte, a Rede Globo. Muito. Né? Então o Jornal Nacional era o que pautava o Brasil. 100%. Tudo. A novela
novela e Jornal Nacional. Exatamente. Isso pautava o Brasil por muitas décadas, né? Naquela época ali que eu era criança e continuou ali por longos anos, assim. Pô, muito tempo. E aí, bom, esse era o contexto que eu vim, né? Dúvida. Como era o seu relacionamento com seus pais? Porque eu não tenho ideia de como era o temperamento do seu pai, o temperamento da sua mãe, como eles se davam, porque isso molda muito quem a gente se torna, né? Muito, muito. Foi muito conturbado, né? Meus pais viveram um casamento muito difícil, muito tumultuado. Conseguiram permanecer casados por 20 anos, mais ou menos. Conseguiram, já diz muito, né? Que desde os meus primeiros anos de vida, assim, eu tenho algumas memórias ainda de infância, assim, né, de muitas crises conjugais que eles tinham, porque a minha mãe ela veio de um contexto religioso, né? A minha mãe veio de um lar evangélico e o meu pai, a sua família, eles eram no Rio de Janeiro a Ubanda, né? Que na época, no Rio de Janeiro, naquele momento, popularmente, não querendo ser agressivo, né, mas como era chamado, eu não sei. Macumbeiro. Macumbeiro. Né, então, meus avós, literalmente, eles eram bem atuantes. O meu pai, ele tinha uma dificuldade, ele não enveredou, mas o meu pai, ele gostava muito da noitada, né? Como que sua mãe foi parar casando com, entre aspas, um macumbeiro? Então, o meu pai, ele não era praticante, né? Ele não acompanhava os pais, né? Quando ele na juventude dele. Minha mãe tinha 17 anos quando ela casou com meu pai. E meu pai, 21. Uau. Eles se conheceram, porque era ali no bairro da Vila da Penha, era bem menor, né? E era um conjunto habitacional que existe lá até hoje, que é o Ipase. E eles se conheceram ali. Eles eram vizinhos, né? Então, não sei como que... Nunca... perguntei, mas era bairro, né? Se viam ali e pelo que eles contam, assim, foi paixão ali, né? Avassaladora, porque, tipo assim, eles se conheceram e se casaram, né? Logo, né? E se casaram logo. 17? Porque eles se casaram em janeiro e eu nasci em setembro. Então, eles se casaram logo. Tipo assim, minha mãe tinha 17 anos. Ela conheceu ele com 16. Acho que eles não levaram um ano pra namorar, noivar e casar. Que loucura. Que loucura. Não sei nem como que ele... Porque meu pai não sei durou que meu pai bastante casou. pensando, né? Sim, então... E meu pai continuou. Minha mãe tinha esperança de que ele entrasse pra igreja, né? Mas acabou ele tirando ela da igreja e ela acompanhando ele meu pai muito boêmio, né? Meu pai suburbano, carioca típico mesmo, né? Falador, gesticulador. Sei. E tal. Malandrão, pá. Isso, mais desbocado e contava muita piada, era a alegria do bar e eles não acabaram não... Por que será que separou? Não, foi muito difícil. Muito pau. Meu Deus, durou 20 anos assim, porque minha mãe era apaixonada pelo meu pai até então. É mesmo? Quando meu pai decidiu se divorciar dela, se separar, minha mãe foi muito difícil para ela, apesar de ser um casamento muito conturbado, ela sofreu muito. Ela sofreu mais... A gente, toda a família, achava que ela sofria muito, eles sofriam muito como casados. Tanto é que quando eles se separaram, as minhas irmãs deram graças a Deus. Né? Elas eram mais novas que eu. Então eu tinha eu já estava com o Ângelo, tinha uns 24 anos ali. Eu tinha 21 anos de idade, 22. Novinho também. Novinho também. E ali, minhas irmãs tinham... Faz sentido, porque você casou em janeiro, você nasceu em setembro, com 20 e poucos, eles ficaram 20 anos. Eu casei com 21 também. Eu casei com 21, Ângela com 18. Era o meu primeiro ano de casamento. Eu acho que meus pais, na verdade, eles tiveram a primeira separação. No meu casamento, eles estavam separados. Já, mas a coisa recente, sabe? Sim. Recém-separados, aí eles viveram um pouco separado, e aí, meses depois, ou um ano depois, meu pai decidiu, tentaram reatar, né? Por causa da insistência da minha mãe. Porque ele era jovem, 40 e poucos. 40 e poucos, minha mãe, novíssima, né? E aí eles tentaram reatar. E quando eles tentaram reatar, eu lembro que as minhas irmãs eram adolescentes, eu tinha 21, uma tinha 16 anos e outra 21, 16, 11. Aí elas choraram, não queria que meu pai voltasse, porque era muito difícil. Não, muito difícil. Mesmo? Eu lembro dessa cena, né? Quando nós chegamos em casa, uma vez, voltando à igreja, meu pai estava dentro de casa, eu lembro minhas irmãs
né? Assim, não queriam que eles voltassem, que era muito pior, muito pior. Droga, isso, né? Muito difícil. Então, nesse contexto de muita dificuldade, né, essa era a minha origem, né? Que você pergunta, como é que era minha relação com meu pai na minha adolescência em diante? Foi uma relação muito conturbada também, muito difícil. Como a gente no Patricast, a gente trabalha muito com homem, eu percebi o seguinte, eu vi muitos homens falando assim, o meu pai, ele era muito ruim para minha mãe, mas ele era legal comigo. Então, assim, tem essa... Porque a criança, ela não se importa tanto com a atuação social do pai, desde que ele seja legal. Então, eu falo para os caras, não adianta você ser um pastor e tratar seu filho mal, porque ele vai gostar mais o outro menino, filho do traficante, vai gostar mais do pai porque trata com amor, entendeu? Então, o filho está olhando para o amor. Nesse sentido, como é que foi a tua relação? No meu, não tive essa felicidade, assim, né? Nós tivemos minha adolescência com meu pai foi muito difícil. Minha mãe sofreu muito porque minha mãe era apaixonada por ele, mas ela também não conseguia... Eu não conseguia entender ali o que da minha adolescência em diante. Eu acho que... Porque o que acontecia? Quando nós mudamos do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, minha mãe decidiu procurar uma igreja evangélica. Porque tinha que fazer amizades, né, e tudo mais. Então, a espiritualidade teve um papel muito importante na minha vida quando eu falei que nós mudamos para o Espírito Santo, e dali também foi um divisor de águas para a minha vida. A igreja passou a ser Passou a ser, porque aí eu tinha 10 anos, acho que com 11, com um ano que a gente estava ali, minha mãe, conseguimos achar uma igreja, minha mãe estava indo, eu ia para acompanhar minha mãe, né? Eu não gostava de ir à igreja, né? Então, mas eu era obrigado, minhas irmãs, mas aí foi aí que com um ano que a gente estava ali naquela igreja também, eu comecei a ter minhas próprias experiências, né? Sim. E como vim de um lar muito sensível, de muita dificuldade, a igreja se tornou um refúgio para mim, uma família para mim. E eu era muito novinho, 11, 12 anos. Cara, eu tava conversando hoje, ou ontem com a minha esposa, sobre como as famílias quebradas são substituídas pela igreja. Que bom e que ruim, né? Que bom que tem igreja, que ruim que as famílias estão quebradas. Uma coisa não precisava estar atrelada à outra. Não seria bom se tivesse famílias saudáveis que se reúnem na igreja. Exatamente, né? E aí a espiritualidade realmente revolucionou a minha vida, né? Me impactou. E acho que as minhas escolhas, como eu muito novinho, eu fiz escolhas diferentes, eu acho que meu pai teve muita dificuldade, porque meu pai proibia minha mãe de ir para a igreja, né? E eu acho que foi aí que nós tivemos uma ruptura no nosso relacionamento. Aí eu tenho um ponto, que é uma coisa muito esquisita. Em geral, filhos de pais que são briguentos e que têm o pai desestruturado, eles seguem um caminho ruim. Mas tem exceções, que é o seu caso, porque eu tenho algumas, de caras que, uma casa desestruturada, o pai bagunceiro, aí o moleque nunca aprontou. Tudo mais certo. Ou menos a minha história. Por que será que Deus fala, esse cara aqui não vai aprontar? A minha história. Tanto é que eu me chamo Nelson, meu pai também, a gente morava na mesma cidade. Até hoje, né? As pessoas falam, eu conheço seu pai. Quando eles conhecem meu pai e me conhecem, falam, gente, vocês são completos. Há uma semelhança muito grande fisicamente. Ele é alto também, não? Meu pai não é alto, mas a gesticulação, tudo muito, muito parecido, né? Os traços, semelhança, apesar só a altura realmente que destoa, mas gesticulação, tom de voz, tanto é que quando a gente tinha telefone fixo, que a Angela era minha namorada, eu ligava lá para casa, meu pai, quando a gente atendia telefone, ninguém, nem minha mãe, nem minhas irmãs, nem minha esposa, ninguém sabia distinguir se a voz que estava falando ali, quem atendia o telefone, todo mundo falava, é o Nelson, é o Júnior, quem que tá falando? Aí meu pai, muito brincalhão, sempre dava uma pegadinha, não, amor, sou eu, falava com a Angela, minha namorada, sou eu, amor, pode falar, e ela acreditava, né? E aí ele fazia sempre essa brincadeira, tinha essas pegadinhas, né? Então, tamanha semelhança, né? Mas houve esse distanciamento de escolhas, né? Desde muito novo. Então, eu rejeitou aquele estilo. Aí eu vi que todas as minhas decisões da minha adolescência para frente era o oposto do meu pai. Né? E isso refletiu em toda a minha vida, em todas as minhas escolhas, porque aí nasceu a escolha esperar, porque o meu pai, ele sempre dizia, naquela época tinha algumas tradições, e quem tem mais idade aí vai lembrar, de que você vai virar homem, e tinha um jeito de virar homem,
né? Tinha um ritual, uma passagem para virar homem. Eu sou de 77, você é de 76, eu sei bem. Sabe bem, né? Então tinha essa questão do virar homem, né? E tal, e tinha a idade para isso, então meu pai vivia falando, e só que eu, com 11 anos, eu tive minha primeira experiência com Deus. Uau. Né? E ali começaram a mudar as minhas escolhas, que aí foi ali onde eu escolhi esperar. E meu pai não teve essa história, né? Meu pai foi uma história completamente ao contrário. As escolhas dele ao longo, desde a minha mãe para frente... Isso já foi um ponto de conflito, eu imagino. Imagino que sim, imagino que sim. Eu lembro que quando eu fiz 13 anos, o meu pai falou assim, você vai ser homem. Porque ele via que eu estava muito na igreja, ele ficava preocupado, ele não gostava, que ele incomodava ele naquela época, não hoje, né? A visão do meu pai mudou em relação a isso, mas naquela época ele não gostava dessa ideia. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu fiz 13 anos, meu pai me deu uma assinatura da revista Playboy. Né? Ele comprou e fez a assinatura para mim de revista Playboy. Louca, né, e que coisa louca, eu na igreja e eu recebia Playboy, né? E ele louca. Não, e você tem que ver, e você era muito, um trauma. Um trauma. Em si, com 15 anos era a data que eu ia virar homem. Né? E aí eu, na igreja já, eu líder de adolescentes, eu orava e eu pedia a Deus e foi muito conflituoso, foi muito difícil e eu chorava e assim, como eu falei que também era chorão, isso se estendeu por algum tempo ainda. Com motivo. Né? Então eu lembro uma vez que ele chegou, eu tinha 14 anos, estava meu primo em casa, né? E aí ele falou, é agora, hein? É hoje, essa noite nós vamos... Você vai virar homem, não sei o quê. E eu entrei em desespero. Porque aí eu já tinha realmente experiências. Eu não tinha experiências com a religião. Eu tinha realmente experiências com Deus. Com Deus, né? E isso mudou a minha mentalidade. Então, não tem como um menino de 13, 14 anos... Eu já liderava adolescentes. Eu tinha escolhido esperar. Eu falei assim, não, eu vou casar com a única mulher de toda a minha vida. Caraca, Nelson, nunca tinha beijado na boca. Que estresse. Nunca tinha levado na boca. Meu pai queria me levar na zona, que era o que chamava naquela época, na casa de massagem. A zona do Baixo Meretrício. Exatamente. Né? Então, que estresse. É onde eu ia ter que me deitar com uma mulher que eu nunca vi na vida e nunca mais veria também, né? Então, assim... Mas você vê como as coisas são, né? Esse estresse talvez tenha moldado... Sim. O temperamento, porque eu conheço a sua história, a gente vai chegar no Escolher Esperar, mas sem querer, isso te levou para um lugar com uma autoridade. Sem imaginar, eu não fazia ideia. Porque, assim, eu particularmente, eu tinha o mesmo estilo de pai, mas eu não tive uma mãe que me levou para a igreja católica, mas não teve o mesmo impacto, então eu não tive encontros com o divino, com Deus, que não me marcaram. Então eu segui pelo caminho normal para onde meu pai me levou. Então eu não tive esse estresse. Eu imagino como deveria ser estar nessa situação de... ele não tá ficando com nenhuma menina. Porque daí você começa uma conversa de canto de corredor, né? E aí? Deu jeito? Não, com 13, 14 anos ainda até era contornável, né? Mas quando eu cheguei com 16, 17... Sim, aí eu imagino. Meu pai começou a ficar... E olha que loucura, porque eu tenho um filho de 17 e eu tenho zero preocupação. Como muda a cultura, cara? Muda muito. E meu pai, assim, aí ele começou a se preocupar, me perseguir por conta dessas escolhas, né? Minha mãe já não ia mais para a igreja porque ele era contra, né? Sim. Então eu conseguia ainda ir na minha adolescência. Como é que você se safou do fatídico dia? Nesse dia aí ele viu o meu desespero, né? Ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Aí nesse dia, né? Ele falou que era só uma brincadeira, que não passava mal entendido, mas que a hora ia chegar. Né? E aí consegui mais uma folga, assim. Mas aí depois também, mas isso acabou virando assunto, minha mãe acabou levando isso. Aí meus avós, os pais dele, né? Apesar de não serem religiosos na mesma linha, né? Não serem cristãos. Eu lembro que eles de alguma forma intercederam. A mãe do meu pai não gostava, mandava meu pai parar com essas brincadeiras, que isso não era legal. Que bom. Né? Então, assim, minha avó Ruth, eu lembro de alguns pontos assim dela fazendo intervenções. E aí, com 16 anos, eu me senti vocacionado. Glória a Deus. Ao ministério pastoral. Foi glória a Deus, mas aí foi o inferno. Mas deixa eu te vou tocar num ponto aqui que é duro, assim, difícil. Muitos rapazes, eu me lembro disso, e acho que ainda hoje, muitos rapazes que não ficavam com as meninas
eram taxados como gay, como Eu fui. viado. Não, eu fui. Você passou por isso? Passei. droga. Começou pelo meu pai, mas depois aí virou... Dentro de casa? Dentro de casa. Aí, quando eu... O que reforça ainda mais o que eu falei pra você a respeito de pessoas que Deus fala, esse aqui não vai, sabe? Foi tudo muito novo na minha vida. Imagina, olha só, eu tinha 10 anos de idade quando eu tive minha primeira experiência com Deus. Aí ele de 10, 11 anos. Com 12 anos eu desci as águas, eu me batizei, que a igreja não permitia. Né, naquela época. Achava que era muito novo, tinha que esperar um pouco mais. Tá. Eu ia entrar na adolescência ainda. Adolescentes, na maioria das vezes, que eram as crianças que nasciam na igreja, se desviavam, eles diziam esse termo, né? Então, eles sabiam que eu ainda ia passar eu ainda ia desviar. Né? Então, era ter seu tempo. Vamos esperar o Júnior desviar e quando ele voltar, a gente batiza ele. Né? Mas eu estava muito convicto. Com 13 anos, eu estava assumindo os adolescentes da igreja. Falei, não, nós queremos um líder e é o Júnior. Com 13 anos. Os adolescentes me elegeram o líder deles, apesar de eles terem um adulto que cuidava deles, eles não queriam, eles queriam um adolescente. Eu fui eleito presidente, e foi com 13, 14 anos. Então, assim, com 16 anos, eu estava terminando o ensino médio, que na época lá era o... Terceiro colegial. Era o terceiro colegial. Eu entrei Mas é cedo. 16, 17 também, né? Porque eu entrei cedo. Naquela época também, se você entrava na classe de alfabetização ali e você sabia ler e escrever, eles já te pulavam, você não precisava fazer a classe de alfabetização. Quando eu entrei, que eles chamavam de CA, que era a classe de alfabetização, eu pulei um ano. Então, eu terminei um ano antes. Eu com 16 para 17, como eu sou de setembro, que é o segundo semestre, então aí que eu era muito mais novo de todos os meus colegas da minha turma. Eu era 92, quase 2 anos adiantado. 92 formou? Isso, 92, 93 ali, entendeu? Caraca. Cedo mesmo. Cedão. E tanto é que eu terminei cedo, completei ali meus 16, 17 anos, eu completei 17 ali, mais ou menos, e aí eu senti a vocação para o Ministério Pastoral. Eu falei, eu vou me formar no final do ano, em vez de eu ir meu pai queria que eu fosse médico, né? Mas eu não tinha essa aptidão, ele permitiu que eu então estudasse Direito. Mas isso estamos falando em setembro, quando foi em novembro eu senti essa vocação, eu tinha que encarar o meu pai para dizer a ele que eu não ia fazer Direito, que eu ia fazer o meu bacharelado em Teologia. Que eu me senti um vocacionado. E ali, realmente, se já era ruim... Mais uma luta. Não, aí não foi uma luta. Aí foi realmente quase uma inimizade mesmo. É né? mesmo? Meu pai só não me expulsou de casa naquela época, porque minha mãe apelou. Né? Eu ia te perguntar, a tua mãe te protegia, não? Muito difícil. Muito difícil. Era um ambiente muito difícil. É que se a gente fosse contra... Às vezes eu conto isso em terapias, assim, até os psicólogos falam assim, rapaz, eu preciso fazer uma terapia depois dessa terapia. A minha supervisão vai ser boa. Porque assim, quando eu conto as histórias, né, quando a gente conta, porque é uma história que todos testemunhamos, né, o meu pai, hoje ele não lembra disso. Ele fala assim, meu filho, se eu fiz isso com vocês, eu não me lembro. Ele não acredita. Quando a gente conta as histórias, eu falo que quando eu conto para os terapeutas ou quando eu conto para as minhas filhas, eu falo, não, pai, isso não é possível que isso aconteça. Eu falei, acontecia. Mas é bom conversar sobre isso porque, porque as pessoas acham que quem está em evidência, cara, teve vida boa, privilégio, blá, blá, blá. E 2, porque muita gente passa por essas coisas e acha que está fadado a insucesso. Exatamente, porque vem de um contexto de muita dificuldade, né? Exatamente. E há esperança, né? E há esperança para quem está assistindo o podcast. Uma das coisas que acredito que a espiritualidade é até um tema que se tornou um tema que deixou de ser tabu. Hoje é um assunto que está entrando até nas empresas. As empresas reconhecem, né, a importância da espiritualidade, independente da religião. Começa por isso. Mas nós vemos que ambientes onde se permitem as pessoas praticarem, exercerem a fé, né? A gente vê hoje a fé à luz da ciência, à luz da medicina. Os médicos reconhecem, né, que é importante para pacientes. Inclusive os jovens, a gente acabou de gravar um episódio falando sobre o aumento da espiritualidade nos jovens. Sim, hoje porque a coisa ficou tão bagunçada no campo moral que teve uma maior adesão. É um renascimento da religião, mas de geração... Esses alfa... É agora. Essa molecada fala assim... Até porque hoje nós temos um alto índice de ansiedade ou de depressão entre a geração alfa e adolescentes hoje. E hoje, aí entrando no campo do neurociência, que é um pouco a minha especialização, porque apesar do meu bacharelado em teologia, me especializei em neurociências comportamentais, comportamento humano. Aí fiz... Eu queria te perguntar disso, então. Você fez faculdade... Fiz bacharelado em teologia e com bacharelado eu
pude permitir ali, o MEC, né, reconheceu, depois de alguns anos ali, o bacharelado como curso de nível superior, como qualquer outro. Me permitiu... Quantos anos foram? São 4 anos, né? Era uma faculdade normal, só que durante muito tempo teologia não era reconhecido pelo MEC. Mas formou, casou. Né? E aí, quando eles reconheceram, validaram a teologia no Brasil como um curso de nível superior, me permitiu fazer pós-graduações em outras áreas. Super legal. Aí eu fui para a área de neurociências, fui para a área de comportamento humano. Neurociências também é um assunto muito novo, né? Isso é recente, de uns 10 anos para cá. Naquela época, a neurociência é muito diferente de hoje. Era mais a psicologia, né? Não se falava sobre isso. Até estudos, né? São mais recentes. Eu vi um podcast, uma entrevista sua, não tinha podcast, falando que você e a Ângela são terapeutas familiares. Isso, aí eu fiz pós-graduação em terapia familiar, depois fiz em terapia de casais, porque são 2 especializações, 2 pós-graduações validadas pelo MEC que eu fiz em faculdades. Foram 2, um em terapia familiar, porque você trabalha com a unidade familiar que mudou muito no Brasil. Né? Hoje nós não é mais aquela família tradicional, que é pai e mãe, né? Hoje as configurações são muito mistas, muitas mães solos, muitas mulheres que os maridos já abandonaram, já estão em outro casamento constituído, tem de tudo, né? Então eu fiz essa especialização em terapia familiar, porque quase sempre a mulher que assume os filhos, as crianças que o marido abandonou, já formou outra família, né? E a mãe, é a avó, e é o avô, então aquela miscelânea, que é hoje, o contexto familiar hoje é bem misturado, então tem pós-graduações e especializações em terapia familiar e fiz uma de terapia de casais, porque aí só para tentar salvar ali as famílias. Sabe que hoje eles juntaram. Eu acabei de terminar o mestrado, que é casamento e terapia familiar. Olha aí. E vou fazer uma extensão aqui no Brasil também, que é a mesma coisa, casamento e terapia. Então eles juntaram os 2 cursos e estão dando tudo de uma vez só. Perfeito. Eu já tinha também, mas eu escolhi fazer, ainda tinha separado e tinha junto. Aí fui para uma faculdade que tinha as especializações separadas, né? Que eu acho que eu teria mais tempo para me aprofundar e ver mais pesquisas, e meu mestrado em comportamento humano também, mas esse é nos Estados Unidos. Isso você fez lá atrás com 22, 23 anos? Não, isso eu já fiz mais recente. Eu imaginei. Aí já Deve fiz fazer mais sentido recente. até com Escolha Esperar. Isso, por causa do Escolha Esperar eu entendi, porque o Escolha Esperar ele tomou uma proporção nacional, comecei a ter oportunidade de falar em ambientes acadêmicos, a falar e me comunicar com a televisão. Autoridade. Né? Para gerar, para validar. Então eu dava muita entrevista. Então qualquer coisa ali de 2013 em diante, qualquer coisa de sexualidade no Brasil que explodia, a imprensa ligava no escritório nosso, que era uma referência. O Escolha Esperar se transformou numa referência no assunto de sexualidade. Uau. E aí quando tinha assuntos polêmicos na sociedade, virgindade, virava assunto em alguma coisa do Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Uma menina vendeu a virgindade dela na internet. Aquilo foi notícia em todos os canais de notícia. Virou debate na Ana Maria Braga, debate na Encontro com a Fátima Bernardes e tudo. E aí, como era o assunto, vamos ligar para o Escolha Esperar, que é aquele movimento do especialista. Povo. Exatamente. Outra situação, carnaval. Eles eu lembro que eu fui parar, por exemplo, na CBN uma vez, porque o tema era carnaval. E eles queriam ouvir um outro lado do carnaval. Pessoas que fizeram uma escolha diferente, né? Então, abri ali na CBN uma oportunidade vamos trazer aqui, tem um movimento, Escolha Esperar. E como eu era o idealizador, né? O teu caso é um caso raro em que você teve notoriedade antes da autoridade. Porque normalmente tem autoridade depois da autoridade. Mas deixa eu retornar um negócio. Você casou com 21. Conheceu a Ângela na igreja. Na igreja. A Ângela novinha, recém-convertida, se converteu com 15 anos de idade. Ela se converteu e ela tinha 15, eu tinha 18. Né? Então a gente logo começaram a namorar. Começamos a namorar meses depois. Esperou formar, que era o clássico, né? Espera formar. Eu já estava no 2º ano de teologia, porque eu comecei cedo também, né? Sim. Então, quando eu me formei ali com 20, 21 anos, né? Porque é a minha idade de setembro ali, com 20 para 21. Então, eu me formei em bacharel de teologia, peguei meu canudo ali em dezembro de 97, que é onde eu me formei. Janeiro de 98 eu casei com a Ângela. O pai dela teve que emancipá-la, né? Porque ela, quando a gente deu entrada nos documentos, ela tinha 17. Tinha que emancipar antes. Mas a família dela era da igreja? Não, ninguém. Não? Ninguém. Não, ela foi a primeira da família, né?
Os Foi a dois primeira. pioneiros. Os dois, Eu ainda tinha histórico da minha mãe, né? Minha mãe, a família toda evangélica. Então eu já tinha. Tá. A minha Ângela não, ela foi a primeira da família. Ela, a mãe e a irmã. Ela tem uma irmã gêmea, né? São gêmeas, são univitelinas. Univitelinas, igualzinho. Igualzinho. Vocês casaram e ficaram em Vila Velha? Casamos, nos conhecemos em Vila Velha, porque ela veio também, a mãe dela mudou para o Rio de Janeiro fugindo da violência urbana e querendo dar um ambiente de segurança, que a mãe dela veio da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, mas a gente se conheceu na igreja. Elas se converteram, a mãe entrou para a igreja, elas também se converteram, a mãe ficou com elas na igreja, era uma igreja muito dinâmica, eu era um dos líderes de jovens naquela igreja naquela época, nunca tinha namorado. Né? Ângela já tinha namorado, apesar dela ser mais nova que eu, ela já tinha namorado. Na igreja, quando ela entrou, muito bonitas, então todos os rapazes queriam namorá-las, e eu, um cara ainda com muito complexo, nunca tinha namorado, sabia que eu não tinha chance com elas. Deve ter sido uma conquista da vida, né? Virou até uma história, quem quiser depois acompanhar aí, tô no Rodrigo Faro, a nossa história chegou no Rodrigo Faro, ele tinha um programa, A Hora do Faro, né? E era o domingo, a tarde inteira, e chegou a nossa história lá no Rodrigo Faro, e ele transformou a nossa história em um quadro do programa dele, e fizemos uma surpresa para Ângela lá, e meus 20 anos de casado com ela, nós renovamos os nossos votos de casamento no palco do programa dele, num especial de domingo. Eu vi essa chamada no YouTube, mas eu não assisti esse vídeo. São quase 1 hora de programa com ele. Ele fez novelinha e tudo mais, então é para outro papo, para outro Patercast. Porque aí eu tô falando do Nelson Filho, né? Eu não tô falando do Nelson depois, o Nelson pai, que sou eu também. Mas a gente vai chegar nesse... Vamos só... Então, vamos lá. 20 e poucos anos, casado. Quando que nasceu a primeira filha? Aí eu já tinha 30, né? Que a Ana Carolina nasceu em 2000. Ela tá com quantos? 19, não tá? Tá com 19 anos. Eu tô com 49, eu tinha 30 anos ali. 30 anos. Ângela, 27. Então vocês aproveitaram bem ali. 10 anos juntos ali, praticamente, né? 10 anos, levamos 10 anos para ter filhos. Né? Tipo, com foi 31, então. Inicialmente foi. A gente queria se curtir, a gente achava que a gente era muito novo, a gente queria com 5 anos. Tá. Aí quando chegou na época, a gente via uma dificuldade financeira e queríamos chamar, ano que vem, se a gente tiver numa condição melhor, a gente tem... Você estava como pastor, imagino. Já estava como pastor, né? Mas ainda numa condição muito limitada financeiramente, a gente queria sempre postergava o próximo ano, muito novo ainda, né? Ano que vem. Ano que vem, quando a gente viu, passaram-se 5 anos. A gente falou, gente, agora eu tô com 31, agora é a hora. Vamos, Anjinha. E aí a gente decidiu ter, mesmo na condição, não era a que a gente buscava ter a nossa primeira filha. Então a gente estava morando em Londrina, no Paraná. Foi parar como Londrina? Eu fui ser missionário lá no ministério chamado Casa de Davi. Uau. Fui servir na Casa de Davi lá na época. E aí Ana Carolina Pé Vermelho. Londrinense, nascida Ela lá. tá com 19 e a outra tá com 15, já nasceu em Vila Velha, que a gente já voltou para Vila Velha. Aí vocês voltaram para Vila Velha? Porque a minha história é lá naquele lugar, né? Foi lá para onde Deus me plantou, onde Deus me chamou, né? Então estou nesse momento da minha vida morando em São Paulo, mas volto para Vila Velha. Bom, né? Vocês vamos tentar organizar essa timeline aí que ficou bem bagunçada. Vila Velha, 10 anos de Vila Velha, não. Você foi com quantos anos lá para Londrina? Acho que uns 2 anos antes, ali, com 29 anos. Com 29. Eu lembro que eu completei 30 anos em Londrina. Lá em Londrina. Eu morei lá 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio. E voltei para Vila Velha, então, eu sei porque... Ela nasceu lá e você voltou? Eu voltei. Ela voltou com 9 meses. Ela nem se considera uma londrinense, ela se considera uma canela verde, que é a vilavelense. Aí, já de volta em Vila Velha, estava com a mais velha, passou 4, 5 anos. Isso, 3 aninhos. 3 anos e meio nasceu a Milena. Tá bom. E a Milena nasceu 9 meses depois, nasceu Escolha Esperar. É isso que eu ia te perguntar. Porque nesse momento eu imagino que você estava estabelecido em Vila Velha como pastor. Isso. Pastoreando a igreja, tinha empresa, alguma coisa, ou era só não, tempo eu integral? estava em tempo integral, né? Voltando desse Ministério Casa de Davi, a gente não tinha uma igreja, a gente ia fazer essa Casa de Davi, ela não era uma igreja, era um ministério de adoração, intercessão, que mobilizava isso na cidade, então eu ia, como se fosse, não era isso, mas era para a gente ganhar tempo, era como se eu fosse levar a Casa de Davi, que era em Londrina, para Vila Velha. Tá bom. Que ela lá ter mobilização de intercessão e adoração. Eles tinham um centro de adoração 24 horas. E a ideia era abrir um lá também, de 24 horas lá. Eu me lembro quando a gente conversou que você comentou que o teu foco era adoração e intercessão. Isso aí. E aí você tropeçou
tropecei. Em 2010, 2011, né, fui convidado para dar uma palestra numa igreja. Eu achei que era sobre a temática, né? Porque ali eu também já começava a trabalhar com casais, já dava conselho para casais, mesmo novo, né? Bom, Eu tinha 10 anos de casado, já era pastor, então os casais novos, jovens, quem tinha 30 anos para baixo, me procuravam. Excelente. Procurava eu e Ângela. Então isso nos deu ali uma... E a gente já trabalhava até com casados, mas não mais com adolescente e jovem. Sim. E aí 2010, 2011 foi onde eu tropecei, que eu fui convidado para dar uma palestra. Quando eu cheguei lá, não era de família, não era de casados, não era para igreja, só tinha adolescente. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Aí eu contei minha história. Pulei ela aqui, que foi, eu escolhi esperar, não sei o quê. E aquilo foi muito impactante. Os adolescentes ficaram maravilhados, voltaram para casa mudados, com uma outra visão do que eu falei sobre essa área de namoro para eles, sexualidade. Eles tomaram a decisão de escolher esperar, assim como eu tomei quando era adolescente. Cara, que coisa, né? Mais material. Aí eu falei, gente, eu vou começar um movimento. Que quero escolher. Mas você vê esperar. como, às vezes, a gente não faz ideia do que tá acontecendo na vida da gente. Não. Porque o negócio estava sendo construído e você não faz ideia. Nenhuma ideia. Foi também, nenhuma ideia. Você estava passivo no negócio ali, né? Total. E quando eu comecei o movimento, nem queria falar sobre isso, mas aí começou a pipocar, não, fala sobre isso. E a internet era onde também ela começou ali, que aí eu falei, né? Tinha o Orkut que já era forte, a rede social começou a se consolidar no Brasil. O brasileiro descobriu a rede social. Então a gente tinha o Orkut que estava morrendo, mas estava chegando o Facebook, o Twitter estava naquele momento ali consolidado, YouTube, os streams de vídeo, a pessoa já consumia YouTube, né? Não tinha influência, não tinha nada. 2011, 2012. Não estava profissionalizado. Não, tudo muito amador, né? 2012 ali. Só que aí houve uma explosão no Brasil. Tanto é que aí, nesse momento, aí, se jogar aí no Google, você vai ver onde chegou o WhatsApp. Aí houve uma explosão de redes sociais. Tá. Ali também veio chegando em 2014, talvez chegou o Instagram. Mas você acha que o movimento ele pegou uma carona nesse negócio? Não, totalmente. Foi esse boom da rede social ali, essa explosão na rede social de 2010 em diante, que projetou, porque eu escolhi esperar, ele foi o primeiro movimento evangélico do Brasil, religioso, que explodiu na internet, que viralizou na internet. Isso foi antes de Diante do Trono? Ou não, então, o Diante do Trono, ele explodiu, mas ele era na mídia tradicional. Rádio era muito forte, né? Então era tudo... Mas era na mesma época, não? Não. Eles já estavam já bem consolidados, já tinham CDs gravados. Só que na internet, nós éramos o maior perfil na internet. Nós tínhamos ali É porque eu estou falando de uma revolução, eles ainda não dominavam. A rede social não era como é hoje. E o Escolhi Esperar também, além do tema ser interessante, viralizou na internet. E foi isso que deu a projeção, porque é aí que chamava a atenção principalmente da sociedade daí pra gente, como que esse movimento, um troço desse está fazendo sucesso, porque viralizou, explodiu de seguidor. A gente entrava no Trend Topics Brasil, que era o que ditava naquela época o que era Twitter. Pautado no Twitter, e a gente, quando entrava no Trend Topics Brasil, ficava uma semana. Cara, mas não é só isso, porque quando a gente conversou, eu lembro de você me contar que vocês recebiam convites, tipo 10, 15, 20 por dia. Chegou a ser 30 por dia. Porque existe um negócio, o Twitter, às vezes você vê coisas que elas estão acontecendo naquela... ali, mas não na vida real. Sim. O que vocês estavam fazendo estava acontecendo na vida real, refletindo no Twitter de fato. Isso que virava assunto. Exato. E aí, mas era real. Era real. Não, era real. E tem coisa que você vê nos trending topics de Twitter, eu falo assim, o que é esse negócio aqui? Não reflete. Não. Acho que em 2011 ali, a primeira live que aconteceu assim, não tinha no YouTube live, essas coisas, começou com o TwitchCam. Foi a primeira. O Twitter lançou as lives. Né? Eu lembro que a primeira live no Brasil que bombou, explodiu, foi com a Ivete Sangalo. Se jogar aí, o pessoal vai tudo ver. Eu falei 2010, 2011. Eu vi aquilo, aí eu falei, poxa, a gente viralizou na internet, vou não saber nem como. Vou fazer uma live dessa aí em 2011. 30 mil pessoas. 30 mil? 30 mil numa noite de sexta-feira. Que loucura. Loucura para aquela época, assim, 30 mil online. Hoje o pessoal já celebra, estamos com 30 mil simultâneos, imagina naquele momento. Na outra semana, 50 mil pessoas. Aí marquei, toda sexta-noite nós vamos estar aqui nesse horário. Pode marcar aí. A rede social não tinha algoritmo, não tinha as limitações que tem hoje. Então, se jogava ali, blá, blá, blá. Foi aí que conheci as pessoas me conheceram.
foi projetado? Quem está por trás disso? Quem é esse cara? Né? E a imprensa me chamando, sai em todos os jornais do Brasil, né? E passava meu vídeo. Que aí você falou, depois chegou a autoridade, porque quando a imprensa me abordava, e eu estou falando de veículos nacionais, aí que eu já tinha uma autoridade, só que as pessoas não conheciam. Então, quando eles às vezes iam conversar, eles achavam que era um movimento de bitolados, e ali me viam... radicais. Radicais, fundamentalistas e tal, e via um idealizador, um cara bem articulado na forma de falar, de comunicar aquilo, e eles achavam até interessante. E aí eu ganhei voz. Porque uma entrevista chamava a outra. Então, tipo assim, Revista Veja, naquela época, Folha de São Paulo, Estadão, e eu saía, não era só nos portais de notícia, eu saía também nos jornais impressos, eu tenho lá em casa. Folha de São Paulo de domingo, virava capa de domingo, Estadão de domingo, Cara, entendeu? deixa eu te fazer uma pergunta. O Escolhi Esperar não é um movimento religioso. É um movimento religioso. 100%? 100%, só que aí é que tá, né? O Escolha Esperar, ele é um movimento religioso, mas não pertence à religião. É esse que é o meu ponto. Eu entendo que quando você leva um movimento para a sociedade, você precisa traduzir os conceitos religiosos em valores. É isso. Aí é que está o negócio. Porque aí eu não levava a discussão religiosa, eu levava só os valores. É isso. E como eu levava os valores, aí é que bugava, porque por que esse movimento religioso faz tanto sucesso? Vamos ouvir o idealizador. Aí quando eu começava, eu não trazia... Aí o cara falava, faz sentido. Faz sentido. Exato. Era isso que acontecia. Né? E eles falavam, faz sentido. Chegava momentos que você fala assim, gente, eu não concordo, mas faz sentido. Eu não tenho como rebater. Cara, eu tenho pra mim que esse é quando o cara olha e fala assim, não é porque é pecado, é porque de fato faz sentido. Porque eu tenho pra mim o conceito que o que Deus fala que é pecado tem um sentido por trás. O ponto não é que ele resolveu, isso aqui vai ser pecado. Não, isso aqui vai fazer mal pra você. Por isso eu vou chamar isso de pecado. É isso. Até porque eles viam realmente, porque não pode fazer sexo. Não, vamos discutir o termo de forma mais ampla. Aí eu saía da discussão religiosa do pode ou não pode, eu não falava do pecado, e eu falava dos valores. E eu mostrava, né, cientificamente, e depois, claro, trazia ali um entendimento bíblico para mostrar para eles como que os valores bíblicos, apesar de serem rechaçados pela sociedade, faz sentido, e trazia a moralidade, a sociedade a gente acha que desmoralizou, mas se a gente pegar lá no Império Romano, o cristianismo trouxe moralidade e civilidade para a sociedade. As pessoas ignoram isso. Ignoram isso, né? Mas o cristianismo trouxe para a sociedade muitos benefícios ao longo dos anos. A imoralidade de hoje é a ausência do cristianismo. Exatamente, né? Da tentativa da sociedade de abandonar valores que já funcionaram na sociedade e foram abandonados. Sim. Educação, nada mais do que o cristianismo e principalmente o protestantismo teve um papel, as maiores faculdades do mundo, as 10 melhores do mundo. Todas. Tem uma história veio do protestantismo. E as católicas também. Também. Cara, uma vez eu vi eu não lembro o que foi, uma notícia, alguma coisa, falando que teve um país da África que precisava combater surto de AIDS. Para combater o surto de AIDS, eles resolveram atacar a liberalidade sexual. Sim. Então, eles atacaram, por exemplo, eles implementaram Escolhi Esperar como política pública. Você já ouviu falar disso? Ouvi, estudei sobre isso, e porque mais adiante, como o Escolhi Esperar ele se transformou uma discussão, uma pauta nacional, porque você imagina, você vai na televisão, então o Escolhi Esperar pautou matérias da televisão ainda forte, matérias de cunho nacional. Eu vi o Profissão Repórter. Então, Profissão Repórter, o Caco Barcelos fez na época ali uma matéria só sobre isso, né? E ele pegou a história de um jovem que escolheu esperar e jovens que não escolheram esperar, e foi tão lindo e era tão discrepante as histórias que eles encerraram o Profissão Repórter no casamento do cara, né, que escolheu esperar, e você via ali as histórias dos jovens tudo marcadas, né, negativamente, porque viveram uma vida desregrada, e aquele jovem casando feliz, bonito. Então você teve esses vários programas de televisão, a imprensa, periódicos ali impressos, todos que você falar aí tem. Eu posso te falar qual a edição, Folha, Estadão, capa,
Folha Não, Estadão. Gazeta Mercantil não, né? Não, Correio Brasiliense, que era o grande lá. Em Minas Gerais tem lá alguma coisa lá de Minas. Fantástico. Correio de Minas fez, fantástico. O Serginho Grossman. Era uma pauta, Ana uma Maria pauta Braga. Obrigatório, entende? Se for Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga enviou uma equipe ao nosso seminário. É mesmo? Tá no YouTube, quem quiser achar, tá lá ainda. Tá até no nosso canal. Ana Maria Braga, encontro com a Fátima Bernardes, estive lá por 3 vezes. O Escolha Esperar foi pauta lá na Fátima Bernardes e em todos os canais, porque virou um negócio tão assim, tão fenomenal, que saiu da bolha evangélica, saiu do nosso controle. Por exemplo, tinha bloco de carnaval do Escolha Esperar. Tinha boates que à noite era temático e eles usavam assim, só pode vir quem escolheu esperar, mas não era no sentido que é para vir quem tá sozinho, né? Mas daí o negócio fugiu do seu controle um pouco. Total, não, muito. Porque o Escolha Esperar, por exemplo, bloco de carnaval. Como que foi do bloco de carnaval? Teve um bloquinho que era um bloco das... tinha um nome, um termo chulo, né? Era o bloco das... que era um monte de homem que se vestia de mulher. Então era o bloco, das travestis, assim? Das piranhas, né? Que era o nome usado, do bloco. Esse era o bloco. Né? E aí, eles mudaram a temática. Vamos ser o bloco do Escolha Esperar. E os homens que se vestiam de mulher, aí se vestiam agora de roupa... Normal, né? Roupa de mulheres beatas, digamos assim, entendeu? E era só feito de homem hétero que pulava o carnaval. Mas nada a ver com você. Não. Alguém te pediu autorização? A gente nada. E a gente tentava esconder o máximo possível, né? E o pessoal mandava foto revoltado. Olha aqui na minha cidade, tá tendo bloquinho de desrespeito. Mas o que eu podia fazer? Eu não podia fazer absolutamente nada. Era não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer. Eu falei, eu não vou jogar isso na internet, que eu vou dar publicidade pra eles, vai encher o bloco, né? Então, eu falei, vamos fingir que a gente não tá vendo. Mas esse é o problema de ter um movimento desse. Porque meu próximo ponto é, beleza, tudo maravilhoso? Não. Aí teve essa orgânico que era os deboches, então, tinha uma boate. Aí a noite do Escolhi Esperar. Porque era uma forma, só pode vir quem não tá namorando. Que eles tinham ideia de quem escolheu esperar era quem tava sozinho, os encalhados. Entendeu? Então dava essa terminologia. Né? Em 2014, era ano eleitoral no Brasil. Outro exemplo, que surgiu do nosso controle. Ano eleitoral, o Escolha Esperar estava em alta evidência, todas as matérias, todos os canais, Copa do Mundo, jogadores... Fatídico 2014. Fatídico 2014. Tanto no futebol, que era a Copa do Mundo, e ali o Escolha Esperar me projetou e eu tive a oportunidade de conhecer os jogadores da seleção, que era no Brasil. Tá brincando? Eles consumiam o nosso material, eles assistiam o vídeo lá, né? Caraca! Então veio isso também para a imprensa, isso só fortaleceu o movimento dos jogadores, o movimento de... Não só o jogador de Cristo. Não. Né? Então eu conheci os jogadores, assim, tive um contato. Aí era um ano eleitoral e era tão forte que as pessoas que forem na internet vão achar lá. Né? A gente tinha ali, era um ano eleitoral, era um ano de reeleição para a presidente, naquele momento, que era a Dilma, 2014, ela estava indo para o seu segundo mandato. O impeachment foi 16. 15, talvez, 15, eu acho. 14, tinha tido os movimentos de rua 2013 muito forte. 14 veio a reeleição da Dilma e para pegar os jovens, o PT criou uma campanha na internet. Você pode entrar aí no Facebook do PT, vai estar lá, na página oficial do PT. Eu entrei dias atrás e vi que estava lá ainda. 2014 nós estamos falando. Eu escolhi petralhar. Ah, não! E como que era o símbolo? Agora a gente chegou no ápice. Eles pegaram a mãozinha. Não, vai, olha só que você está fazendo. Sem o dedo. Isso. Era isso. Sem o dedo. Tá na internet, tá disponível. Tá lá no Facebook. Assim? Era a nossa mãozinha. Era a nossa mãozinha assim, sem esse dedo. Caraca! Do eu escolhi petralhar para pegar o jovem, né? Para você ver como que o movimento era tão loucura, forte. Você não tinha nada para fazer com isso. Não, e o pessoal ficava revoltado, né? Porque vocês têm que fazer alguma coisa, tá usando a marca de vocês. Eu falei, meu Deus. Daria para entrar com uma ação. Daria, mas se eu naquela época eu já achava eles poderosos, hoje então eu acho que eu estaria morto. Eu já vi. Naquela época eu não tinha nem conscientização política igual nós temos hoje, que a internet trouxe essa conscientização política maior. Naquela época eu falei assim, eu não vou mexer com as pessoas porque eu não tenho. Quanto que eu vou ter? Vão acabar com a gente. Eles ganharam, eu falei, vou fazer o quê? Deixa isso quieto, gente. Mas eu naquela época eu não sabia que eles eram
tão poderosos que são. Tanto é que teve todo um contexto, teve impeachment, saíram do poder, não sei o que lá, e hoje estão de volta ao poder. Então, eu entendi ainda bem, eu falei, cara, eu não vou... Eu falei, gente, eu trouxe um caso de carnaval, trouxe o Vasco da Gama, por exemplo, sofria muito com histórias de rebaixamento. E aí, eu lembro que, não sei se era 2014, 2015, eles criaram também, levantaram a hashtag Eu Escolhi Acreditar. Né, que o Vasco não ia cair. Até hoje, coitado. Entendeu? Até hoje estão aí nessa saga. Então você vai vendo assim, né, que foi... E aí com isso, começou assim, matérias de prova em escola, começou a cair. É mesmo? Entende? Aí escolas começaram a chamar por quê? Sexualidade entre adolescentes sempre foi um grande desafio dentro de casa e dentro da escola. Porque os pais não tratavam dentro da escola, isso não tratavam dentro de casa, isso repercutia onde? Dentro da escola. Escola começaram a ter problema. Pegação em banheiro, entendeu? Vinha esses pepinos todos dentro de escola, porque é onde o adolescente passa maior tempo da vida dele com outros adolescentes dentro da escola. Aí ali era namoro, ali era pegava no banheiro tendo relações sexuais, e a escola ia fazer o quê? O pai não ensinava, o professor queria dar química, biologia e matemática. Vocês tiveram parcerias com a escola? Muito convite, eu só não dava conta, porque de igreja já não dava. Então, porque às vezes eu ali na escola da palestra para 50, eu estava dando palestra no mesmo dia para 2.000, Você não 2.000 conseguiu pessoas. gerar outros Nelsons? Tentei, né? Mas essa explosão foi tão grande naquela época que eu não dei conta, né? de organizar, estruturar. Porque eu sabia também que podia ter um prazo de validade. Então eu falava assim, bom, é melhor eu estar ali falando para 2.000, rede social, falando, comunicando, imagina, para milhões de pessoas na rede social. Aí a gente marcava assim, vamos para Parauapebas, no interior do Pará, Serra do Carajás, vamos lá. Mas lá não tem... Vamos lá. A gente anunciava, achava uma igreja lá, brotava gente do chão, dava 2.000 jovens. Mas, cara, você acha que teve algum... Inclusive, eu queria falar com você sobre o Tony Robbins, que você falou que leu o livro dele 3 vezes. Me trouxe uma conexão agora, que o que o Tony Robbins faz não é multiplicável. É muito característico dele. E eu vi o documentário dele e os caras estudaram ele e falaram assim, bicho, é você, entendeu? Você acha que o teu Escolha Esperar tinha essa característica ou que você conseguiria, teve um erro seu de... Eu acho que foi um erro meu. Poderia ter multiplicado... Deveria. Né? É um ponto. Deveria. Aí ali faltou uma expertise, né? Faltou ali talvez foi pego uma de assalto pelo competência. negócio. Porque me engoliu. Sim. Me engoliu, né? Eu não consigo imaginar tinha, um negócio sei lá, desse. 3.000 convites por ano, só de igrejas. Eu não conseguia nem atender as escolas, né? Eu falava para católico, eu recebia convite na igreja católica, na igreja evangélica. Não, mas era igreja católica, igreja evangélica, veículos de mídia. Eu imagino que tinha gente fazendo trabalho sobre vocês. Muito, mas muito. Cara, como é que... Que aí depois, tipo assim, todas chegava lá em entrevista, lá a gente já tinha respostas que eu falava, pega todas as minhas entrevistas, a gente digita, que eu não tinha nem essa inteligência artificial para transcrever, eu pedi alguém do meu escritório para transcrever minhas entrevistas, porque já chegavam muito TCC, muita coisa de faculdade, e aí a gente já tinha as respostas já conseguimos pré-formatadas. Você acha que poderia ter tomado algumas decisões estratégicas diferentes? Acredito que sim, né? Me arrependo de não ter dedicado tempo, né? A indisciplina, muito indisciplinado eu sou. Né? E meu Você perfil... é disciplinado ou indisciplinado? Né? Meu perfil comportamental é bem disciplinado. A Ângela né? Também não. Talvez se ela fosse, talvez teria ajudado. E ela tem um perfil muito parecido com o meu, né? Você precisava de um gestor. Precisava de um gestor. A gente tinha até, né? A gente tinha gestor, contratei, né? Justamente porque tinha... Como o movimento, ele cresceu muito, a gente tinha loja, a gente tinha os eventos eles tinham inscrições, então a gente, para não ter problemas com o fisco, né? Então, era organizadinho. Então a gente tinha pessoas, então precisava ter gestão de pessoas no escritório, então contratei um administrador para gerenciar tudo isso e dividir ali a parte fiscal, parte contábil, né? Assim, você tinha quantas pessoas aqui? A gente tinha umas 14 pessoas, né? No escritório, full time, assim, para fazer rodar. Com sede lá em Vitória? Mas com gente acumulada. Mas assim, precisava ter mais, tá? Eu que segurava, porque folha de pagamento muito alto, CLT muito pesado. Os eventos eram final de semana e tinha que dar hora extra. Essa é uma dúvida. Entendeu? Você gerava bastante receita? O Escolha Esperar gerava. Naquele momento me permitiu, as pessoas eram muito bem remuneradas. Então, assim, a gente tinha uma grande equipe, precisava de mais, eles acumulavam funções, eles também entendiam que não tinha
como ser mais do que aquilo, senão Mas ia tinha um pouco de sucumbir a propósito estrutura. também pra eles. As pessoas estavam ali também entendendo que era um propósito, né? Todo mundo acreditava muito naquilo que estava fazendo, eu via paixão nas pessoas. Sou muito grato a Deus pela vida delas, porque elas também deram a contribuição delas, né? Então, mas a gente também queria estar mais aliado possível, então, às leis trabalhistas, a gente tinha que pagar horas extras, né? Então, a pessoa trabalhava sábado, trabalhava domingo, os eventos eram à noite, aí era... Na CLT não era só horário comercial, era horário da noite, dobrava. Então, isso tudo desencadeava em outras coisas que eu tinha que, como gestor, falar assim, opa, podíamos Mas ter você tinha 30. uma engenharia financeira ou ia mais no... Não, tínhamos. A gente já sabia também que não tinha um seminário que não desse. Apesar de que as inscrições eram muito baratas, eram preços bem, bem acessíveis, né? Pessoa que não tinha condição era mais barato que um lanche. Então, Era para empatar, não era para... era para pagar só, para se viabilizar, né? Então não dava esse lucro todo, porque a gente sabia que tinha assim, média de cada evento dava uma média de o que dava errado dava 1.500 pessoas, né? O que dava assim, numa cidadezinha pequena. A gente sabia que a gente podia ir lá em Sobral, a gente podia ir numa cidade pequena do Mesmo interior, assim? do Nordeste, que a gente dava pelo menos 1.500 pessoas que as igrejas organizavam Quanto que era o ingresso? caravana. R$10? R$10 naquela época. R$10, que só se pagava. Era para viabilizar mesmo. Era para viabilizar, né? A folha de pagamento era muito alta, e aí então a gente tinha esse cuidado de... O Escolhi ficou nesse hype assim, quanto tempo? A gente foi até a pandemia. Pandemia. Mas eu já estava cansado, justamente porque não multiplicou. Eu ia te perguntar deu isso. Uma estafa. O impacto na família, qual foi? Na família não foi muito, graças a Deus. Nós nos organizamos como família para isso. Vivemos esse momento. Minhas filhas super curtiam, apesar de eu estar ausente. A gente se organizou. Internamente, dentro de casa, a gente criou os bloqueios, a proteção familiar. Né? A Ângela ficava mais. A Ângela deu conta do recado, foi uma grande mulher. Falei, Ângela, até onde você achar que não está atrapalhando, né? Vamos monitorando as nossas filhas, vamos acompanhando. Na hora que começar a atrapalhar, quando a gente sentir, a gente para, Ângela. Entende? Vocês chegaram a tomar essa decisão? Não porque a gente se organizou, elas viajavam comigo, elas super se amarravam, né? Então quando a gente fazia para cidades muito, muito estruturadas, né? Que dava a elas a oportunidade, a gente também ficava alguns dias como família naquela cidade, entendeu? Então, vamos para Recife, a gente ia lá para Porto de Galinhas, então fazia um seminário no final de semana, já aproveitava a viagem ali, então a gente fez a estrutura, elas super curtiram, não impactaram. Cara, isso foi muito legal, hein? Nós criamos essa logística familiar. Isso foi muito legal. Né? Então, para elas, as lembranças delas do Escolha Esperar, né? São boas. São boas. Tanto é que elas chegaram agora no ensino médio, e aí os professores, quando descobriam que elas eram filhas dos criadores do Escolha Esperar, então eles falaram assim, estão na cidade. Cara, mas... Não acredito, seus pais... Elas duvidavam, elas tinham que provar que os pais dela eram... Se por um lado você vê que existe algum erro estratégico em não formar outros Nelsons, sim. Cara, por outro lado, não ter um impacto negativo em família com um negócio tão relevante é totalmente fora da curva. Por quê? A gente vê... Inclusive tem psicólogo especializado em filho de pastor. Pastores bem-sucedidos que são... E muitos veem o sucesso em muito convite, que ficam fora de casa e que são ausentes e isso atrapalha a família. Então, a forma como vocês fizeram, eu imagino que a Ângela carregou esse negócio aí também. Muito, não, cara, Ângela? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. As nossas filhas têm boas memórias. Nosso casamento, né, eu e a Ângela, foi preservado. A gente sempre teve uma conversa muito aberta. Falei, qualquer hora que der, eu paro. A gente diminui. Mas aí também, apesar de eu não ter organizado, o movimento Escolha Esperar acabou despertando e dando a outros a oportunidade também. Então, depois que o Super explodiu, nós tivemos um monte de perfil, um monte de ministérios, um monte de gente que modelou a gente, falava a mesma temática e acabou, de uma certa forma, tendo outros Nelson não debaixo do meu guarda-chuva. Tá bom. Me tinham como inspiração, buscavam conselho com a gente e aí nós não intencionalmente, mas organicamente. Organicamente, vários ministérios que procuravam a gente dava assessoria, eu respondia e eu apoiava, falava, não, cara, vai lá. Então tinha outros nomes que foram criados, né? Então, surgiu do Olhar ao Altar, tinha vários outros nomes. Eu Não Estou Só, vários outros movimentos de forma orgânica. A gente encorajava, porque eu falava, gente, não precisa estar debaixo de mim. Fluam, faz isso. Então, aí as igrejas começaram a falar sobre isso. Naturalmente também, como a gente só era gente, era essa explosão.
Depois a internet explodiu como internet, então nasceram os influenciadores, aí começou muita produção de conteúdo, né? Então até a pandemia já tinha esse lance, já tinha gente ficando milionária através da internet, Sim. né? A pandemia que já tinha isso, né? A pandemia depois, como todo mundo ficou preso em casa, o virtual aí realmente explodiu, né? Para quem não estava teve que ir. Mas, então eu já estava chegando realmente num momento ali já de cansaço, eu mesmo, Nelson, né? Reavaliando, porque foi muito frenético. Eu fazia muita doideira. Eu rodei o Brasil assim, eu viajei mais do que presidente da República. Porque eu fazia 2, 3 eventos por semana. Então, às vezes, eu estava no. Eu rodei. Eu tô pegando milhas e milhas e milhas. Eu era top de todas eram 3 companhias aéreas no Brasil naquele momento. Eu tinha TAM, o cartão. Varig... Não, era TAM naquele momento, não era nem Latam. TAM, Varig, VASP. Gol. Não, aí era muito antigo. O VASP foi muito lá atrás. Não, já foi muito lá atrás. Era de 2010 para cá, era Latam, Gol e Azul. As 3 companhias, tinha a Passamedo, brincava, né? Passamedo. Né, que eu voei na Passamedo para alguns lugares, porque eram aeronaves pequenas que pousavam em algumas cidades, né? E eu precisava me locomover rápido. Então a gente não tinha uma estrutura onde eu pudesse fazer voos fretados. Mas acontecia também. Acontecia, tipo assim, eu vivi experiências incríveis, que as pessoas, não, eu quero o Nelson aqui, mas ele vai estar lá, não, olha aqui, tem um irmão que tem um avião aqui, vai buscar ele em Belém, leva ele lá em breves. Então, né, então, muitas dessas coisas, né? Então, veio de helicóptero, não, vamos arrumar um helicóptero aqui para te buscar. Eu falei, gente, que é isso? Aí desci um helicóptero, lembro uma vez assim, eu estava em Goiânia, eu tinha que dar uma palestra em Brasília, as pessoas queriam tanto aquilo. E como era só eu, não, nós queremos. Eu tentei, temos outros pastores aqui. Não, nós queremos com o Nelson, é com o Nelson, é com o Nelson. Aí, né, por conta da minha maneira, minha característica, eu deixava as pessoas serem quem elas eram, sim, mas as pessoas queriam o Nelson no jeito de falar, né, nas piadas, nos negócios. Então, assim, aí o helicóptero, me buscar em Goiânia, o pessoal pagava, mano, helicóptero me dar palestra loucura. Lá em Brasília. Em alguma medida você se inspirou no Tony Robbins, não? Não, o Anthony Robbins foi outro momento da minha vida. Não, foi também em paralelo, mas uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Né? O que aconteceu foi porque, justamente aí, voltando para a paternidade, sim, voltando para famílias disfuncionais, mesmo eu exitoso, sendo um pastor, né, ajudando tantos milhares de pessoas, eu também comecei a ter algumas dificuldades. Eu tinha uma equipe grande, faltava inteligência emocional, porque os meus modelos de liderança, tanto do meu pai quanto dos pastores que eu tive desde os primeiros líderes homens da minha vida, eles também eram homens que eram... O meu modelo de liderança eu modelava o que eu tive, cada um caminha na visão que teve. Sim. Então, eu não fiz cursos de liderança até então. Então, assim, eu refletia nos meus relacionamentos com a minha equipe, com o meu time, muito estourado, alguns comportamentos assim, nada grave, nada de caráter, mas explosivo, entendeu? Gosto muito dinâmico, estresse, eu não sabia falar e tal. A minha equipe sofreu um pouco comigo, entende? Eu podia falar a mesma coisa de uma forma diferente. Sim. Que depois eu descobri que no mercado de trabalho, eu estava vindo para o Brasil nessa 2010, 2010, uma explosão de inteligência emocional, sim, Daniel Goleman, e aí os sim, livros traduzidos, aí a minha própria equipe falou, Nelson... Teve até uma reação àquele estilo da Ambev. Então, teve uma reação. 2013 ali, a inteligência os cursos de liderança no Brasil começaram a trazer esse assunto, inteligência sim, emocional, né? E aí eu comecei a entender, uma vez eu ouvi uma frase assim, olha, as pessoas não pedem, eles não pedem demissão da sua empresa, eles pedem demissão de você. Sim. Aquilo, né? E eu comecei também a ver que os funcionários, você é contratado pelo seu talento, mas você é demitido pelo seu comportamento. Sim. Que às vezes a empresa preferia ficar com um profissional que era na competência, ele era um pouquinho inferior do outro que era brilhante, mas ele sabia trabalhar em equipe. Sim. Ele não dava... Então a pessoa, na hora de demitir, a empresa tinha que escolher entre o formidável, o cara fora da curva, inteligente. Ele tinha um QI elevado, o outro nem tinha tanto,
mas o que é o dele... ambiente... O emocional dele era melhor do que o outro era tóxico, e a empresa, na hora de demitir, foi feito estudos, demitia o que não tinha isso inteligência pegou emocional. Pra você, do tipo, pegou. Ali eu falei, eu preciso melhorar. Eu falei, cara, vamos ver o que está rolando, né? E aí, 2013 para cá, eu comecei essa saga, e aí eu mergulhei nos estudos, né? E aí comecei hoje... Fui parar na neurociência por conta da inteligência emocional. Entendi. Então fui para a Fundação Getúlio Vargas, gestão de pessoas, planejamento estratégico, fui entender o que o mundo estava falando, o que no mundo corporativo a gente poderia aproveitar para levar para dentro do ambiente religioso. Aí comecei a dar treinamentos nessa área, igrejas começaram a me chamar para eu também dar treinamentos, comecei a falar de inteligência emocional dentro das igrejas, mas logo depois também veio essa onda dentro da igreja, aí veio um cara, o Thiago Brunet, que eu conheci quando ele não era famoso ainda, né? Ele começou a dar esses cursos, a gente se aproximou por conta dessas temáticas, né? Eu estava vendo conversas antigas nossas, então começou a entrar para dentro da igreja esse assunto de inteligência emocional, e aí foi aí onde nessa saga eu conheci o Tony Robbins, eu li o Desafiando o Gigante, que era um galalau, né? Galalau dessa grossura. Eu li 3 vezes aquele livro em um ano. Eu devorei o livro. Pra gente encaminhar pro final aqui. Eita. Difícil, né? Queria viajar pra gente... Viajar com alguém gravando. Eu também falo pra caramba. Você trouxe o cara certo. Esse podcast é de falar, mano. E olha que eu já falei pra caramba hoje. Eu gosto de ouvir. Que são próximos passos? Então, aí a gente agora também está numa transição no nosso momento. Nossos próximos passos agora é voltar um caminho que eu estava lá atrás, com os meus 16 anos da minha vocação pastoral. Tá bom. Né? Por conta de todo esse rolê, a vocação pastoral ficou um pouco de lado, porque não dava para se dedicar para tudo. 15 livros, vendendo... Não tem nada de pastor nesse negócio. Não dava para pastorear. Então, nós estamos agora numa nova fase da nossa vida. Como família, nós entendíamos que estava na hora agora da gente desacelerar. Foi muito bom todo esse fluxo que os Escolhas para proporcionou, essa visibilidade, abençoamos, a gente vai andando em vários lugares, a gente vai indo até hoje, pessoas me param, cara, na minha adolescência, é o que eu mais ouço hoje. Então a gente vai em conferências no Brasil, então no São Paulo acontece a conferência Dunamis, né? Então tá lá, a última teve uma edição acho que com 18 mil pessoas, 19 mil, e aí lá você vai, olha, Nelson, Ângela, meu Deus, vocês me influenciaram demais há 10 anos atrás. Então a gente vai vendo como que isso ainda ecoa, mas aí a gente entendeu que está num momento novo da nossa vida, um novo ciclo, uma nova estação, e estamos voltando à origem, lá dos meus 16 anos. Pastorear. Né, pastorear, voltar a cuidar de pessoas, né, raízes. Vocês estão pastoreando aonde? E hoje nós estamos pastoreando, estamos na cidade de São Paulo, neste momento que estamos gravando esse podcast, estamos numa temporada de 12 meses em São Paulo, porque nós estamos hoje numa nova família que nos acolheu, sabendo de todo esse contexto, essa realidade, a Zion Church. Se você quiser conhecer mais aí, você está convidado a conhecer, com sede em São Paulo, hoje a Zion também está em expansão, né? E a gente está 12 meses para fazer uma imersão na Zion, de atualização, porque é uma igreja muito dinâmica, muito vibrante, e vimos também que era uma oportunidade para nós, que estávamos tantos anos fora do contexto. Né? Para as meninas também, né? Não, para as meninas é a cara delas, né? A igreja, eu queria ter essa igreja quando eu era jovem, né? Eu falo para elas, se eu fosse jovem, era a igreja que eu sempre esperei 49 anos para encontrar, e hoje eu olho para Zion e falo assim, essa era a igreja que eu buscava na minha adolescência 100%. E juventude e não tinha. 100%. Então eu me via nisso. E para minhas filhas incríveis, isso foi decisivo, da gente estar indo para Zion. Claro, a gente tem uma relação muito boa com a história da Zion, da Monte Sião, né? E essa amizade lá com o Teófilo Hayashi, hoje pastor Teófilo Hayashi, hoje é o meu pastor, meu líder, né? A gente vem de uma amizade ali antiga, e hoje nós estamos nesse contexto de viemos para cá, fazemos essa atualização, porque é uma igreja vibrante, dinâmica, foi muito importante para a gente se atualizar tão rápido. Estamos fazendo essa imersão de 12 meses, parei minha agenda no Escolha Esperar, tem convites, as igrejas em cima, parei, falei, não, vamos mergulhar, fazer esse intensivão, e volto para Vitória, né, que a Zion vai expandir, vai ter uma Zion em Vitória, e nós vamos estar cooperando, né, se direto ou indiretamente, estaremos cooperando lá na Zion Vitória, que eu sei que também meu chamado, minha vocação é para esse local. É pastoral. Não, e também eu sei que a minha história é com Vitória. Né? Tá bom, sim. Desde a minha infância, lá do começo da nossa conversa, de onde eu vi do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Uma pessoa que não tinha chance, não tinha família clássica, de ambiente totalmente, tudo desfavorável, né? Eu tinha tudo para dar errado.
E que eu hoje estou falei. aqui, ó, É no incrível, Patercast. é incrível. Porque eu acredito que Deus muito faz que na vida da gente? Deus muda a sorte das pessoas. Totalmente. Né? Você não está fadado, você não está condenado. Ótimo. O seu destino não pode ser, não precisa ser sua origem. Né? Eu não escolhi a família que eu vim, mas eu posso escolher que família eu posso deixar. 100%. Então, Muito bom, muito bom. Você não escolheu sua família de origem. Né? A gente não escolhe a família de origem, mas a gente pode escolher que família nós deixaremos para os nossos filhos. Muito bom. E eu fiz escolhas completamente diferentes e Deus mudou a minha sorte. Muito e hoje bom. eu estou aqui, ó, Patercast, para poder bom. compartilhar tudo isso. Uau, bom, eu queria, antes de terminar, eu queria falar que é muito raro ver homens que têm a oportunidade de se aproveitar da notoriedade que você teve e que não se aproveitam porque lhes falta o narcisismo tão ruim que tantos têm. Então, assim, pode não parecer, mas foi um elogio. É um elogio Boa. do meu jeito, mas Boa. assim, me impressiona muito, me inspira muito. Parabéns. E Obrigado se você, a pelo gente carinho. falou do Escolhi Esperar como se fosse uma coisa óbvia, mas se você quer saber mais do Escolhi Esperar, tem como buscar, tem 1 milhão de fontes para buscar. Nós temos redes sociais, né? Então nós temos 3 milhões no Facebook, 2 milhões no Instagram, 1 milhão no YouTube, quase Ótimo. 1 milhão no Twitter. Mas o melhor lugar para saber mesmo é o site, onde que... Sim. Site, né? Qualquer coisa que eu esperar lá vai remeter Vai pra aparecer gente, um monte de né? coisa, Porque né? vai Tá. aparecer. Se jogar matérias, esses nomes que eu falei, vamos ver se esse cara tá falando a verdade mesmo, né? Que eu falei, dei citações e referências, real, mas tem eu rastreabilidade. Eu olhei. Eu gosto de falar porque eu tenho rastreabilidade, né? Sim. Igual quando eu tava vindo pra Zion, que é meus primeiros meses na Zion, e o pastor Theo falou, não, a gente se conhece como amigo, mas qual o seu histórico de pastor? Eu falei, então, eu tenho rastreabilidade. Eu falei, posso te dar o telefone de todos os meus líderes daqui para trás. Todos. Você pode ligar para todos eles que eles têm orgulho, né? Desde o meu pastor lá de 10 anos, quando eu cheguei lá na Igreja de Nazareno, em Itapuã, em Vila Velha, no Espírito Santo, acabei de chegar do Rio de Janeiro. Você pode ligar desde esse até o último. Todos eles, eu tenho Bom telefone, testemunho. tenho boa relação, né? Prego nessas igrejas que eu passei e você tem rastreabilidade. Eu não sou o Nelson só da rede social, né? Porque a pessoa às vezes é muito famosa na internet, mas se você, igual você falou assim, Nelson, tem alguma coisa tem na sua lastro vida? real. Não tem rastro real. Eu tenho. Eu posso citar os nomes dos lugares que eu passei, que se as pessoas forem lá ver a minha história, eu posso citar lugar, nome, pessoas, datas que tem Olha, rastreabilidade. Nelson, isso de fato, assim, você ter o bom testemunho da família, o bom testemunho dos líderes, o bom testemunho dos pares. Sim. Eu tenho do meu pai. Hoje eu trabalho com meu pai. Meu pai, tivemos um início conturbado, o início da nossa Exatamente. conversa. E o meu pai, por exemplo, hoje, meu pai, ele está passando um momento de saúde sensível. E Deus me deu o presente agora, né? Eu voltei a trabalhar para ele, porque ele Legal. chegou com 71 anos de idade. E aí ele está precisando de ajuda, né? E a vida dá muitas voltas. Hoje meu pai tem alegria, orgulho, Que bom. né? Ele tinha vergonha de mim quando era adolescente. Hoje Veja ele tem você. orgulho, Veja né? você. Então, tudo, né? Tem tudo, né? Tem um todo, né? Desde o meu pai, que pode ligar pro meu pai e falar, e o Júnior, como é que é? Né? Top. Ele pode confirmar tudo. E então, assim, por isso que eu não tenho problema nenhum de falar de O nada. Escolhi Esperar, você tem planos para... Eu não gostaria que se encerrasse, não. Eu gostaria que... Tenho planos. Eu gostaria que se reciclasse e que Sim. outra geração assumisse. Precisa. Sim, sobre a nossa Continua mentoria. atual. Mas que Inclusive, outra- a gente fala sobre espiritualidade, o aumento da espiritualidade nos jovens. Esse assunto nunca vai sair. Esse assunto sempre vai ter. Sempre vão ter adolescentes, sempre vão ter jovens. Né? Os pais não sabem lidar. Eu comecei há 16 anos atrás, os pais não sabiam lidar. Mas há 30 anos, quando eu era adolescente, os pais também não sabiam lidar. E nós chegamos aqui hoje, os pais não sabem lidar. Bom, Então, aí a gente está tentando, né? O Patercast está tentando. o Patercast, essa restauração de paternidade, né? Que também vocês são pioneiros, né? Quantas pessoas estão falando sobre? Pouco. Muito pouco. Né? Então, assim, é um desafiador. Mas eu gostaria, assim, de repaginar o Escolha Esperar e ver Show. na mão aí da meninada. Dessa que hoje foi influenciada, tá com 30 anos, que ouviu a gente com 15, pegar aí e tocar o Escolha Esperar aí. É nosso desejo. Quer deixar uma mensagem antes da gente finalizar? Eu acho que é aquela que eu deixei, né? Eu acredito que muito... eu hoje, trabalhando com famílias, terapeuta de casais, né? Com essas hoje eu completei 29 anos de ministério pastoral. Não são 29 dias, né? 29 meses. Né? Então, de ministério pastoral, adolescentes e jovens, eu comecei em 1991, 92 ali. Até postei uma foto recente em 92, quando eu era líder de jovens, fazendo o segundo congresso de adolescentes, eu tinha 12, 13 anos. Eu era o líder, eu que organizava. E trago isso porque, assim,
com essa histórico, eu vejo que hoje, se eu pudesse resumir tudo em uma coisa, que, Nelson, isso tudo deságua aonde? Para mim, na paternidade. Todo esse desajuste, esse desajuste social que nós temos, seja desde lá na delinquência juvenil, na prática de roubo, se você pegar o índice de violência, vamos estar no índice de violência, você vai ver que por trás de todo marginal, ali uma pessoa marginalizada, tem um pai ausente. Né? Então, mas podemos ir também o cara bem sucedido que está agora CEO de uma grande empresa, mas está com problema no casamento. Se você vai ver, o problema de casamento tem uma origem: pai. O pai que está com problema com o filho, muito bem sucedido, mas não sabe o que faz com o filho na droga, o outro no álcool. Paternidade dele, né, como filho, que reflete nos filhos, tudo para mim hoje, e eu acho que isso culmina em Jesus. Porque Jesus, quando ele veio, ele não veio se apresentar como, apesar de ser o Salvador, ele não se apresentava como Salvador, ele se apresentava como Filho de Deus. Boa. Ele foi condenado por isso, ele foi condenado à morte e morto, porque os religiosos da época não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. O problema não era que Jesus falava que ele ia salvar o mundo. Eles condenaram Jesus, Jesus foi assassinado por conta da filiação. Ele era convicto da filiação, isso criou uma revolta no sistema religioso, que contaminou o governo, que levou Jesus a um julgamento injusto, tudo porque ele se dizia como filho. Né? Então, acredito que tudo, como ele ensinou a orar, Pai, né? Tudo de Jesus apontava para a figura do Pai. Que bom. É porque isso se reflete. Muito bom. Louvado seja Deus pelo Patercast. Muito bom. Hoje finalizando, o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Nelson, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma honra inenarrável. Para saber se você chegou até o final, eu falei assim: eu cheguei até o final nos comentários. Coloca aí. Boa. Pra ver se o pessoal, alguém gostou e se alguém aguentou a gente, Antônio, até o final. Será? Bota aí no comentário agora assim: eu cheguei até o final. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Nelson, muito obrigado. Espero estar com você mais vezes. Se Deus quiser, a gente consegue fazer mais coisa junto. Um abraço.